Eu prefiro me arrepender de ter tomado essa decisão do que ficar a vida inteira pensando como é que poderia ter sido minha viagem pelo mundo, sabe? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro Mariani e desde 2019 eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo. E nesse canal eu trago conteúdo aí pra quem quer se tornar nômade digital, quem quer aprender a viajar barato, quem quer fazer um intercâmbio acessível, quem quer fazer uma viagem de volta ao mundo ou um sabático. Este é o seu lugar. Então já te recomendo a se inscrever nesse canal e deixar aquele like, que é bom, que a gente gosta nesse vídeo, para o YouTube recomendar mais conteúdo desses para vocês e mais pessoas conseguirem conhecer o meu trabalho também, e dessa forma eu conseguir trazer a minha palavra e ajudar mais pessoas a conquistarem sua liberdade geográfica, a viver viajando, a se tornarem nômades, enfim, a estar por esse mundão, né? Somente esse ano aí, pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui gravando esse vídeo diretamente de Nova York e eu já passei este ano só, já passei pelo Nepal, já passei pelo México, pela França, pela Itália, Áustria, Suíça, que mais? Nepal, Tailândia, enfim, vários países, e é isso que eu quero trazer pra vocês e mostrar que o mundo pode ser conquistado para qualquer um que esteja assistindo esse vídeo, tá? E esse vídeo de hoje, gente, ele tá muito especial porque é uma das coisas que eu recebo muito no meu Instagram, comentários nas minhas caixinhas, nos meus directs, e inclusive, se você aí, ó, não segue o meu Instagram, corre lá no @euleandromariani, que eu mostro os bastidores da minha viagem, mostro como é que é todo esse por trás das câmeras aí, que a gente não vê aqui no YouTube, tá lá no meu Instagram, então corre lá que você vai gostar muito, tá bom? O vídeo de hoje nós vamos trazer um guia prático, gente, prático mesmo, para que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo pode começar a implementar para conquistar sua liberdade geográfica o mais rápido possível, tá? E quando eu digo mais rápido possível, é bem rápido mesmo, porque eu vou trazer os 10 passos que você precisa seguir para conquistar a sua liberdade. Só que uma coisa muito importante que eu já quero deixar claro aqui no início desse vídeo: existem vários caminhos, vários passo a passo que podem ser seguidos, mas eu consigo enxergar vários problemas desses caminhos padrões que as pessoas indicam. Consegue um trabalho remoto e depois você começa a viajar. Enfim, muita gente vai tentando seguir por esse caminho e não consegue ter sucesso nesse caminho. Então eu vou trazer a minha experiência, como que eu me tornei nômade, como que eu conquistei a minha liberdade geográfica e como eu vejo várias pessoas seguindo também esse caminho, inclusive os meus alunos, e eles estão conseguindo também conquistar. Então eu acho que eu recomendaria, na verdade, você pegar um papel e uma caneta aí e anotar cada um desses passos, ficar muito atento para você não perder nada e para você conseguir colocar isso em prática e se jogar nesse mundão aí o mais rápido possível, tá bom? Então a primeira coisa que vocês precisam entender sobre o meu caminho é que eu não comecei simplesmente sendo nômade digital, consegui sair procurando por um trabalho remoto e aí quando eu estava no Brasil e ainda já consegui um trabalho remoto e comecei a viajar. Não, o meu caminho foi completamente o contrário. Eu conquistei minha liberdade geográfica primeiro, depois que eu fui preocupar com o trabalho. Por quê? O que eu fiz, na primeira coisa que eu fiz, né, que depois eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês, foi aprender a viajar barato. Aprendendo a viajar barato, que eu vou contar pra vocês mais pra frente nesse vídeo, eu pude pedir demissão do meu trabalho que eu exercia no Brasil e eu comecei a fazer um período sabático. Pra quem não sabe o que é um período sabático, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card, depois vocês assistem, depois que acabar esse vídeo vai lá assistir pra vocês entenderem melhor, mas resumidamente é aquele período que você não está trabalhando e você só está viajando, né? E pra sustentar isso, gente, eu não sou herdeiro, eu não tenho dinheiro sobrando e pelo contrário, né, eu tava até inclusive no vermelho quando eu comecei a pensar em fazer uma viagem longa desse jeito. E aí eu tive que, a minha única maneira de poder viajar era aprender a viajar barato, gente. Então assim, essa foi a chave essencial para eu conseguir conquistar essa liberdade geográfica. Dessa forma eu consegui juntar um dinheiro, sair do vermelho na minha época do planejamento e consegui juntar uma graninha para poder fazer esse período sabático. Me planejei para viajar 2 anos pelo mundo sem ter um trabalho fixo. Mas aí muitos de vocês vão perguntar: mas Leandro, quanto custa um período sabático? Gente, infelizmente eu vou ter que vir com aquela resposta padrão, mas a resposta é depende. Depende muito. Depende das suas escolhas na viagem, o que você quer fazer durante a sua viagem, as suas opções de hospedagem, etc. Mas eu queria falar que esse valor ele pode chegar muito próximo do zero e eu mato a cobra e mostro o pau. Porque eu tenho uma aluna que eu quero deixar o áudio dela para vocês verem, só pra gente começar esse início de conversa e para vocês verem que é possível. Olha como é que tá sendo o período sabático dela.
Quando eu vim de viagem, eu vim com 500 euros, né, para passar na imigração. E eu acho que esses 3 meses eu gastei 86 euros apenas com as minhas necessidades, né, particulares. É, e já recuperei esse dinheiro e tenho mais dinheiro, porque eu fiz extra aqui. Gente, 3 meses na Europa, 87 euros. Sério, eu acho que muitos de vocês aí conseguem trabalhar para juntar 87 euros para ficar na Europa, né? Para priorizar o sonho de vocês. E é isso que eu quero trazer para vocês. Qualquer orçamento, ele é válido para você começar a viajar. E por que eu sou tão defensor do período sabático antes de você começar uma jornada pelo mundo como nômade? Porque durante o seu período sabático vai ser a primeira vez na sua vida que você vai dedicar tempo para você. Você vai explorar habilidades que você nunca explorou antes e dessa forma você vai conseguir talvez pegar uma dessas habilidades e explorar isso como forma de trabalho, que foi exatamente o meu caso e com isso que eu trabalho hoje, com uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar. Se alguém tivesse me perguntado há 5 anos atrás se eu conseguiria ganhar dinheiro da forma como eu ganho hoje, eu falaria que não, né? E mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Então o meu caminho, gente, antes de eu começar o passo a passo e esse guia prático, eu quero deixar bem claro pra vocês que vai ser baseado em períodos sabáticos. Significa que, Leandro, eu já tenho emprego e eu quero começar a ser nômade, eu não consigo usar esse passo a passo? Não significa isso. As dicas que eu vou dar aqui também vão servir para você, porque mesmo que você já tenha um trabalho, é importante você aprender a viajar barato, por quê? Imagina que você tem um salário ok e você quer passar pela Europa, quer passar pelos Estados Unidos, que são países com a moeda mais elevada, né? E dessa forma você não consegue encontrar uma hospedagem barata, você não consegue comprar uma passagem de avião barata, você não vai conseguir, você vai ter que ficar o dia inteiro trabalhando para poder sustentar essa viagem, né? Então isso eu prego muito nos meus conteúdos, que mesmo que você já tenha um trabalho, a parte de planejamento, de aprender a viajar barato, ela é essencial para o seu sucesso e para você ter uma imersão cultural nos países que você estiver passando. Então, sem mais delongas, bora começar agora o nosso guia prático. E o primeiro passo que você precisa fazer é entender como funciona o custo de vida nos países, né? Existem países que são muito baratos e existem países que são mais caros. Países baratos, por exemplo, uma região do mundo que é extremamente barata e muito procurada por nômades digitais e por mochileiros também, é a região do Sudeste Asiático, porque você consegue facilmente encontrar refeições, almoço, por exemplo, jantar, enfim, por $1. Você compra um prato de comida por $1. E aí a gente tá, mesmo com $1 caro, né? A gente sabe que esse valor para um almoço, comparado até mesmo com o Brasil, ele fica muito baixo. Então dessa forma, essa região, ela concentra muita gente justamente por causa disso. Mas isso significa, Leandro, que eu não posso ir para países caros? Não, eu mesmo, na minha primeira fase da minha viagem, eu viajei 7 meses pela Europa. Aí na minha segunda fase da viagem, eu fiquei mais 1 mês e meio na Europa e agora eu tô nos Estados Unidos. E eu consigo mesmo assim viajar barato, mas as minhas escolhas aqui, elas precisam ser diferentes das escolhas que eu faço em países baratos. Por quê? As hospedagens, se eu errar aqui a mão no orçamento em Nova York, meu dinheiro vai todo pro saco, né? Já que se eu errar, eu fizer alguma coisa errada, não conseguir comprar uma passagem tão barata, ou não conseguir me locomover de uma maneira da mais barata possível na Ásia, isso não vai me impactar tanto assim como impactaria em países com moedas mais valorizadas. E para a gente entender essa questão de países caros, países baratos, eu quero deixar um site recomendado para vocês, que é o Numbeo. O Numbeo, ele vai te dar uma recomendação de como é que é o custo de vida de cada país, desde refeição, aluguel, qualquer coisa, produtos de higiene, você vai conseguir ter uma noção e fazer esse comparativo entre esses países, né? E aí você pode pensar, pô, eu vou começar, por exemplo, viajando pela Ásia. Se você definir isso, você vai... Aqui eu já estou entrando no passo 2, que é o passo de planejamento, tá bom? Então por quê? Você já entendeu quais são os países. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Por exemplo, ir para a Ásia, para o Sudeste Asiático, que concentra vários países baratos, como Tailândia, Vietnã, Indonésia, Malásia, etc. Esses países, para você chegar lá, a passagem aérea, ela inevitavelmente vai ser mais cara do que, por exemplo, você ir para a Europa. Só que você consegue contrabalancear isso, dependendo do tempo que você fica, com o seu custo de vida mais baixo. E aí você precisa se organizar. Eu vou para lá ter um investimento um pouquinho maior de passagem, depois eu equilibro esses meus custos a partir dos meus gastos diários, ou
E eu, por exemplo, eu posso, como o país é mais barato, eu posso investir em um pouco mais de conforto, ficar numa hospedagem privada, por exemplo, ou eu vou para Europa, que eu vou ter a passagem mais barata, mas o custo de vida é mais alto e por isso eu tenho que fazer escolhas, por exemplo, de hospedagens mais baratas, hospedagem que às vezes elas não são privadas, você vai ter que compartilhar às vezes um quarto, ficar num dormitório, se a gente está falando de hostel, ou então você vai precisar fazer, por exemplo, pegar um Airbnb, mas você vai pegar só um quarto de Airbnb, não o apartamento inteiro. Então assim, vai depender muito do seu estilo de viagem e da sua profissão também, né? A gente sabe que eu, por exemplo, a minha profissão ela não me impede de ficar em hostel, por exemplo, mas se eu fosse, por exemplo, eu conheço nômades que são psicólogos, essas pessoas elas precisam de uma privacidade para passar para os seus clientes, então é muito difícil essa pessoa ficar num hostel, por exemplo, ela precisa priorizar uma hospedagem privada. Então aí você precisa balancear isso no seu planejamento, tá? Que é o passo 2. Então agora bora pro nosso passo 3. Eu vou falar agora sobre educação financeira. Quando eu falo de educação financeira, gente, parece um assunto meio que todo mundo entende, que é comum, já sei controlar meus custos, mas eu sou um exemplo vivo que depois que eu fiz um exercício de entender onde realmente meu dinheiro estava indo, a minha vida mudou. Foi a primeira vez que eu consegui juntar dinheiro na vida, foi depois de fazer esse exercício. O que eu fiz e eu vou recomendar para vocês? Faça uma lista, pega o seu extrato de cartão de crédito, o seu extrato de banco e tente entender como é que são seus custos nos últimos 3 meses. Separe isso em categorias, por exemplo, roupa, comida, restaurante, apartamento, carro, enfim. Coloca isso tudo no papel ou numa planilha de Excel para você entender aonde a maior parte dos seus custos elas estão saindo. Muita gente, quando começa a pensar em educação financeira, sai falando assim, eu vou sair cortando Netflix, eu vou cortar aqui esse outro custo que eu tenho aqui, mas será que isso vai fazer um impacto no seu custo final? É claro que qualquer custo conta, tá? Então se você cortar um Netflix, que vamos supor que custa R$30 por mês, nós estamos falando de quase R$400 por ano, né? Então assim, é um dinheirinho bom que vai te ajudar a ter vários dias a mais de viagem se você for para um continente como a Ásia, por exemplo. Então é importante a gente ressaltar, mas é melhor a gente, vamos supor que tem até aquela dinâmica, né, que fala, tem um elefante e tem uma formiga no quarto, né, qual que você vai tirar primeiro, né? Com certeza é o elefante, então você tem que entender aonde seus custos maiores estão. Eu, por exemplo, quando eu fiz esse exercício, eu comecei a perceber o tanto que eu gastava com cerveja, gente. Festa, balada e etc. Eu falei assim, gente, eu preciso sair 4 vezes pra semana para ir pra bar. Outra coisa que eu gastava muito dinheiro era restaurante. Eu comecei a cozinhar em casa. Então eu comecei a entender meus principais custos e comecei a cortar eles. E aí eu comecei a perceber que no final do mês começou finalmente a sobrar dinheiro. Eu comecei a parar de gastar com roupa. Tipo assim, será que eu preciso desse tanto de roupa, de um guarda-roupa? Hoje eu vivo com uma mala de 15 quilos, com os meus equipamentos ainda. E antigamente eu achava que eu precisava viver com um guarda-roupa cheio de coisa, né? E isso só tá na nossa mente. Coisas assim, materiais, elas só vão tirar o nosso sonho, só vão afastar o nosso sonho de acontecer. E também falando sobre educação financeira, a gente está falando sobre tanto diminuir os nossos custos, como eu acabei de conversar com você, mas a gente pode falar também de aumento de receitas. Então você já parou para pensar que você pode começar a fazer às vezes um trabalho part-time, por exemplo, trabalhar como freelancer algumas horas por dia para dar um complemento na sua renda? Essa é uma ótima maneira. Eu vou deixar inclusive aqui um link de um vídeo que eu falo 5 formas de trabalho remoto que você pode aplicar para fazer uma graninha extra também, tá? Vai estar aqui no card. O nosso quarto passo é você estudar sobre viagens baratas. Pessoal, muita gente acha que já sabe, eu já sei encontrar o hotel mais barato de todos, eu já sei fazer isso, eu já sei comprar passagem aérea barata. Mas, gente, isso é um universo que a gente tem de possibilidades e de coisas que a gente consegue economizar. Se você não aprender sobre isso, esse mundo, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer meu planejamento, eu comecei em 2016 e só fui começar a viajar em 2019. Durante esses 3 anos, eu estudei muito sobre passagem aérea. E infelizmente não existem muitos influencers brasileiros, agora eu sou um deles, que traz conteúdo de como você pode economizar, por exemplo, com passagem aérea, com hospedagem, com alimentação durante uma viagem. E isso tudo faz uma grande diferença no final das contas. Então você precisa entender todos os hacks. Por exemplo, eu vou deixar aqui, quando a gente vai pesquisar sobre passagem aérea, eu sempre vejo o pessoal dando as mesmas dicas e aquelas dicas que eu sempre seguia e nunca conseguia comprar passagem barata. Vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre os 3 maiores mitos sobre passagens aéreas, né? E isso vai dar uma base legal para você, por exemplo, procurar uma passagem mais barata. Eu, por exemplo, quando eu saí da Europa agora
para ir pro México, eu paguei 75 euros uma passagem. Eu saí do México para ir para Nova York, eu paguei 60 dólares. E as pessoas pagam R$1.000, R$2.000 para ir para a Europa. Então eu consigo comprar passagens aéreas muito mais baratas, porque eu aprendi as técnicas para isso, sabe? E não só de passagens aéreas, a gente está falando de todos os outros custos. Então você precisa estudar e entender de como você vai fazer para reduzir seus custos em qualquer país do mundo. Então agora a gente chega no nosso quinto passo. O quinto passo, pessoal, é fazer viagens testes. Você já fez sua educação financeira, já está começando a sobrar um dinheirinho, já aprendeu a viajar sobre barato, você tem que colocar em prática se isso funciona mesmo, né? Isso foi exatamente o que eu fiz. Nesse período que eu falei com vocês que eu estava me planejando para fazer minha viagem longa, o que eu comecei a fazer? Eu fui para a Austrália, eu fui para Uruguai, eu fui para Colômbia, eu viajei para vários lugares no Brasil para testar se realmente viajar barato funcionava na prática, se aquilo que eu estava estudando fazia sentido. E nesse mesmo período, gente, sabe quanto que eu paguei numa passagem para a Austrália? R$2.300 ida e volta. Uma passagem para a Austrália só de ida ela vai girar em torno de uns R$5.000. Para Colômbia eu paguei R$400, gente. R$400 é um voo BH, São Paulo ida e volta. E eu paguei para ir para Colômbia ida e volta. Então, assim, eu comecei a testar e eu comecei a perceber que era possível, sim, viajar barato. Então, assim, eu comecei por cidades mais próximas da minha, comecei pelo Brasil para me sentir mais confiante e a partir daí eu fui aumentando as distâncias, né? Então, quando eu comecei a decidir aumentar a distância, eu fui para o Uruguai primeiro, depois eu fui para Colômbia e depois eu acabei indo para a Austrália, que é do outro lado do mundo. Tudo isso em períodos de férias. E foi aí que eu vi que realmente esse negócio de viajar barato funcionava e que eu estava mais preparado para começar uma viagem longa pelo mundo. E agora a gente entra no nosso sexto passo, que é aquela parte mais chatinha, que é a parte das burocracias, né? Mas parece que tem muito mais burocracia do que na verdade tem. O que a gente precisa fazer antes da gente começar a nossa jornada, né? Primeira coisa, a gente precisa acabar com as nossas contas fixas. Hoje eu tenho zero, eu só tenho minha aposentadoria privada que eu pago no Brasil e eu pago a da minha mãe também. Tirando isso, eu não tenho mais custo nenhum no Brasil. Então eu acabei com tudo, vendi tudo. Então assim, tudo isso faz parte da burocracia. Eu tinha um carro no Brasil e esse dinheiro inclusive eu usei para fazer o meu período sabático. Eu vendi esse carro, eu não tinha apartamento, graças a Deus, então não precisei vender nada, né, dessa parte de imóveis e etc. Mas quem tem precisa resolver isso. A gente precisa escolher uma pessoa no Brasil para deixar uma procuração, né? Então assim, eu deixei uma procuração no nome dos meus pais e do meu tio, para caso eu tivesse algum problema de banco, alguma coisa que eles precisassem resolver do meu nome, que graças a Deus nunca aconteceu, mas a gente sempre precisa se precaver um pouco, né? Então eu fui no cartório resolver essas coisas. Uma coisa muito importante também é fazer um cartão internacional. Quando eu falo cartão internacional, não estou falando Santander, Banco do Brasil Internacional, não, porque isso vai te cobrar o IOF de 6,38% e mais o dólar turismo, né, que ele é muito mais caro que o dólar comercial. Eu estou falando de cartões que te façam fugir do IOF e isso é um tema muito grande, mas se vocês quiserem que eu traga esse assunto aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo exclusivo para isso, senão a gente vai ficar horas falando aqui sobre esse assunto. Mas basicamente é isso, você resolve todas essas burocracias, parte de saúde também a gente precisa entender muito bem. Um exemplo claro que eu gosto de dar é que se, por exemplo, você provavelmente vai procurar um seguro de viagem, né? Para poder fazer a viagem, para se sentir mais seguro. Mas o seguro de viagem ele só cobre em caso de emergências. Ele não cobre em caso de, por exemplo, se você tiver um câncer, por exemplo. O seguro de viagem ele não vai te cobrir. O que vai te cobrir, por exemplo, é um plano de saúde. Então você vai precisar decidir, eu vou manter esse plano de saúde do Brasil para caso acontecer alguma coisa, ou eu vou, por exemplo, se tiver algum problema, eu vou ser atendido pelo SUS. Enfim, são coisas que você precisa definir. Essas são decisões muito pessoais, mas você precisa colocar tudo isso no papel e entender para você se jogar no mundo. E a outra coisa que é muito importante é você estudar sobre vistos. Por exemplo, eu já tinha o visto dos Estados Unidos, então quando eu decidi vir para cá, para mim é fácil. Mas se eu não tivesse preocupado com isso no Brasil, ia aparecer essa oportunidade de 60 dólares para vir para cá e eu não poderia abraçar ela, né? Então graças a Deus o nosso passaporte é um dos melhores passaportes do mundo. E eu posso falar mais sobre visto também se vocês quiserem, mas não nesse vídeo, senão ele vai ficar gigantesco. Mas alguns países ainda são chatinhos, mas pequenos países são chatinhos para a gente conseguir visto. Países como Estados Unidos, Austrália, Japão.
e outros países, alguns países da África, China, são países que são um pouquinho mais complicados, mas não tem nada demais também, tá, gente? O visto americano, a gente tende a pensar que, pelo visto dos Estados Unidos ser o mais difícil de todos, a gente tende a pensar que todos os vistos são assim, mas não, ele é o pior, o resto é muito mais tranquilo. Mas a gente precisa se planejar com antecedência se a gente estiver planejando ir para algum desses lugares também, pra gente não ter problemas durante o nosso caminho. E o resto, a maioria dos países, eles vão te permitir que você entre com passaporte brasileiro, mesmo com visto, você faça visto no aeroporto, você pode fazer visto online, então é super simples o processo. O sétimo passo, que é aquele passo que dá um friozinho na barriga, que me deu muito friozinho, que eu decidi seguir por esse caminho, foi pedir demissão do meu trabalho, né? Eu pensei muito sobre isso, eu acho que eu fiquei sem dormir umas 2 semanas antes, não é fácil, acho que a gente nunca vai estar preparado para isso. No momento que eu pedi demissão também, eu saí da sala do meu chefe, assim, falando, gente, será que eu tomei a decisão correta na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida, etc. Mas passado um dia eu já tinha tirado um peso de milhões de quilos das minhas costas e hoje eu olho para trás e vejo que foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo, muito mais do que a profissão que eu estava exercendo no Brasil anteriormente, né? Então eu não tenho arrependimento nenhum. E uma coisa que me fez, 2 dicas que eu vou dar aqui para você que quer passar por essa situação, eu pensava muito, eu prefiro me arrepender de ter tomado essa decisão do que ficar a vida inteira pensando como é que poderia ter sido minha viagem pelo mundo, sabe? Isso é uma coisa muito importante e um conceito que eu quero trazer para vocês aqui é sobre o The Flint. Eu não sei se vocês já ouviram falar, isso é um livro e é um conceito que diz, sabe quando a gente é criança, faz uma cagada pros nossos pais, quebra alguma coisa em casa, não sei o que, a gente tem que contar pros nossos pais sobre isso? Aquele frio na barriga que dá, sabe? Aquele medinho anterior, esse sentimento é chamado The Flint. E existem várias técnicas para você diminuir esse The Flint e se sentir mais confiável, mas uma coisa que eu fui seguindo parece bobo, mas eu tomei banho gelado por 2 semanas. Eu odeio tomar banho gelado, eu sei que é bom pra saúde, mas eu não gosto muito, não é minha coisa. E o The Flint é justamente isso, né? Quando a gente sabe que o banho gelado a gente vai se segurar, aquela água fria, quando a gente entra aquele choque, mas depois de 15 segundos você já tá de boa, sabe? E é exatamente isso, você vai se preparando mentalmente para poder tomar essa decisão e comunicar isso para sua empresa e etc. E foi aí que eu percebi, né? Quando eu pedi demissão, eu já vi que eu tava pronto para me jogar pro mundo. O 9º passo eu gosto de chamar de plantar a sementinha. O que é isso? O seu sabático, gente, vamos supor que você já pediu demissão, já tá pronto, tá começando a viajar pelo mundo, igual a minha aluna gastando 87 euros em 3 meses. Você tá focado em você. Aquele é o seu momento. Você vai explorar coisas que você nunca explorou. Mas eu, por exemplo, já estava plantando minha sementinha. Eu comecei no Instagram meio que de brincadeira, compartilhando com meus amigos, e a coisa começou a tomar uma grande proporção. Pessoas começaram a me procurar para entender como que viajava mais barato, como é que fazia, como é que seguia por esse caminho que eu estava seguindo, tirando dúvidas de visto e etc. E eu vi isso como uma oportunidade de trabalho. E aí eu comecei a me dedicar e profissionalizar mais o meu Instagram. Então assim, mas eu dedicava, né? Não vou ser hipócrita de falar que não dava trabalho e do dia pra noite eu simplesmente cresci minha conta. Não foi isso que aconteceu. Durante o meu sabático, eu gastava de 2 a 3 horas por dia com o Instagram, respondendo as pessoas, pensando em conteúdo, tirando foto, fazendo stories, editando stories. Quem me segue no Instagram sabe que eu edito todos os meus stories. Então com story de 15 segundos eu levo 10 minutos para postar. Então se eu posto muito no dia, eu fico horas dedicado a isso. E no meu sabático, eu gastava muito tempo com isso, né? Era um momento que era para ser meu, mas eu tinha esse investimento que eu gosto de chamar de plantar a sementinha. Quando eu vi que já era o momento de profissionalizar, hoje eu dedico muito mais horas do que 3 horas por dia, sabe? Porque hoje esse é o meu ganha-pão, então é de lá que eu consigo os meus alunos, os futuros alunos, né? Eles me conhecem através do Instagram, veem o meu estilo de vida, se interessam a ter esse estilo de vida, e eu tenho meus infoprodutos, eu tenho meu curso, minhas mentorias, para auxiliar as pessoas a seguirem por esse caminho. Então, isso começou porque eu fui plantando a sementinha. Eu não cheguei no final do meu sabático e falei assim, pronto, agora o que eu vou fazer da vida? Então eu fui me organizando dessa forma. E esse justamente é o nosso próximo passo. O nosso 10º e último passo é justamente sobre virar essa chavinha, né? Como virar a chavinha do período sabático para o nomadismo. São estilos de viagens completamente diferentes. No meu sabático eu não tinha compromisso. Se eu fosse para uma cidade que eu não tinha internet, eu não precisava me preocupar. Hoje, várias vezes, eu sei que eu tenho reuniões, eu sei que eu tenho mentorias, eu sei que eu tenho alguns encontros que eu não tenho lives no Instagram que eu não posso
posso falhar. Então, antes de me hospedar, de procurar uma hospedagem, antes de mudar de uma cidade, eu preciso pesquisar como é que é a internet dessa cidade, como é que é a infraestrutura de trabalho dessa cidade. Apesar do meu trabalho ter muita flexibilidade, principalmente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu posso fazer um couchsurf, eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso fazer qualquer coisa que eu consiga conciliar isso, eu preciso de uma internet boa. Então esse é um pré-requisito. Eu, infelizmente, para viajar por alguns países, agora na minha lista do mundo, eu vou ter que cortá-los porque... Ou então eu vou ter que ir nas minhas férias, eu vou ter que parar de trabalhar e de criar conteúdo por um período para poder visitar alguns países porque a infraestrutura de internet é muito ruim. E aí, vamos partir do pressuposto que você seguiu esse passo a passo, você estava lá plantando a sua sementinha. E quando eu trouxe meu exemplo do Instagram, gente, mas essa sementinha ela pode ser qualquer coisa. Um exemplo legal, por exemplo, vamos supor que você quer ganhar em dólar e existem maneiras de você ganhar em dólar sem falar inglês, mas vamos supor que você quer trabalhar numa multinacional. Você precisa plantar sua sementinha como? No LinkedIn, fazendo conexões, network, participando de eventos durante o seu sabático, coisas assim. Você quer fazer, vamos supor que você quer mudar totalmente. Eu fiz uma mentoria com uma aluna outro dia que ela queria, ela é médica e ela queria passar para a área de gastronomia, que ela ama cozinhar. Então, e aí a gente já fez um plano para ela. Ela, durante a viagem dela, ela vai fazer uma imersão na culinária dos países que ela passar, para começar a fazer uma fusão de pratos entre as novas culturas que ela está sendo apresentada com a nossa gastronomia brasileira, né? Então ela vai fazer essa fusão e vai investir nisso, em criar novas receitas, enfim. E isso é plantar a sementinha, é conhecer sobre a gastronomia. Isso funciona para qualquer área. Eu conheço pessoas que começaram a trabalhar com fotografia ou viraram filmmakers e eles começaram a aprender sobre isso, estudando no YouTube, etc., durante o sabático, e depois eles viraram a chavinha completa para uma profissionalização dessa sementinha que foi plantada, tá? Então isso funciona para todas as áreas. Eu dei o exemplo do meu caso no passo anterior, mas é assim que funciona para qualquer profissão. De qualquer forma, você vai ter uma reserva de dinheiro no seu sabático porque você não vai estar tendo entrada, né? O que eu recomendo? Quando você chegar mais ou menos a uns 70% da sua verba, você gastou já 70% da sua verba, você já plantou a sementinha, chegou a hora de virar a chave. Agora esses últimos 30% que eu tenho dessa grana vai ser destinado para eu virar a chave, mudar o meu estilo de viagem e começar a aplicar e começar agora a colher e investir mais sementes e já começar a colher os primeiros frutinhos daquilo, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei, quando eu cheguei nessa fase, eu comecei a oferecer meus infoprodutos e etc. E aí eu comecei a monetizar o meu Instagram e dessa forma eu conquistei a liberdade geográfica para poder viver, morar, trabalhar e viajar por onde eu quiser do mundo, tá bom? Então é isso, pessoal, esses foram os 10 passos que eu segui e que podem ser seguidos por qualquer um de vocês que está assistindo esse vídeo. Eu acho que ele é o que tem mais chance de sucesso, porque muita gente só foca em conseguir um trabalho remoto, mas esquece que existem custos nos outros países, existem burocracias nos outros países, e se você não souber disso, se você não explorar as suas habilidades, o que realmente você gosta de fazer, pode ser que a sua vida nômade, você vai estar carregando as frustrações que você tem da sua vida normal para a vida nômade também. Nomadismo, volta ao mundo, intercâmbio não é fugir da realidade. É você se descobrir como pessoa, você conquistar o seu autoconhecimento, você se entender melhor, para aí você conseguir viver uma vida mais leve, né? Com problemas também, que a gente sabe que problemas nunca vão acabar, mas alguma coisa que está mais conectada com a sua essência. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E é isso, manda esse vídeo para seus amigos, para a família, pro grupo do WhatsApp, que isso me ajuda demais. Um grande beijo e até mais.